Bora colorir mais uma página de Bob Goods? Galera, eu tava olhando todas as páginas que eu colori e percebi que alguns tópicos, lá na parte de baixo dos tópicos, eu não havia colorido nenhuma página ainda. Então resolvi, por que não, o cumprindo tarefas? Eu vou admitir que eu estava evitando os mais complicados, o que eu achava que tinha muito detalhe para fazer. Então, eu estava só escolhendo o que eu sabia que não tinha tantos objetos para colorir e resolvi encarar os meus medos. Essa página ela tem um truque, na verdade. Por mais que pareça ser muita coisa, tem muitos objetos iguais. Então, dá para dizer que todos são da mesma marca. E, assim, eu fiquei imaginando depois, por exemplo, esses saquinhos de pães, assim, na minha cabeça foi saquinho de pão, tá? Quando eu pintei. Eu podia ter pintado de duas cores, uma fileira de uma fileira de outra. Só que como a embalagem era igualzinha, eu falei, vou manter tudo da mesma marca mesmo e seguir pintando. Eu escolhi cores que não fossem tão saturadas assim. Então, ao invés de pegar o vermelho, eu peguei esse tom que era um vermelho mais pro coral. Então, assim, ele era um vermelho mais clarinho, não era o vermelho vivo. Dito isso, logo depois eu começo a usar cores muito saturadas. Pois é, eu caio no meu próprio erro. Eu tenho já um planejamento na minha cabeça, tá, gente? Eu não escrevo nada. Na minha cabeça eu falo assim: eu vou fazer desse jeito e vou seguir. Em algum momento eu entro em desvio, eu entro em surto e as coisas começam a sair totalmente diferentes do que eu tinha planejado no início. Eu estava com essas cores, mas é, entre os beges e tudo mais, tava ficando legal, tava uma pintura bonita. Quando eu entro em surto, galera, aí já viu. Eu começo a usar cores que não tem nada a ver com o desenho. Eu não sei o que me dá. Eu, por eu não fazer o planejamento das cores antes, eu acredito que eu deixo a criatividade aflorar demais. E aí ela sai do controle. Pintando essas frutas, eu resolvi que seriam limões sicilianos. E eu sempre quis plantar um pé de limão siciliano, porque, gente, limão siciliano é muito caro. E eu amo esse limão. A minha mãe, ela costuma plantar algumas coisas. Ela tem um terreninho lá e planta. E eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, eu quero plantar. Planta para mim, na verdade, porque eu mesma, eu e terra, não acho que somos uma boa dupla. Mas eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, compra um pezinho, porque é o meu sonho ter um pé de limão siciliano. Gente, será que dá? Será que se desenvolve a plantação, assim, o pé de limão? Eu não sei se o solo aqui do Brasil é apropriado para isso. Deve ser, né? Se a gente compra em algum lugar, eles... Tá, eu fiquei pensando, será que exporta? Não, não é possível que exporta limão siciliano no Brasil, né? E é por isso que ele é tão caro? Não, não faz sentido. Ou faz sentido? Ai, fiquei em dúvida agora. Mas eu queria muito ter. Porque imagina, gente, você ter um pé de limão siciliano no seu quintal. Não seria no meu quintal, seria no quintal da minha mãe. Mas imagina, é um sonho. Toda vez que você precisa de alguma coisa. Porque minha mãe tem isso, tá? Quando ela tá lá no terreno e aí fala, alface, tem lá, tem um pé de alface. Tem um pé de quiabo. Ah, ela quer quiabo. Eu não gosto de quiabo. Particularmente, gente, quiabo, pra mim, é intragável. Intragável, não consigo. No desenho, eu pintei essas caixas de azul. Porque eu falei, eu quero um azul. Vocês viram? Eu já comecei, uma cor saturada. Mas esse azul, eu queria fazer tipo sucrilhos. E aí eu mirei nos sucrilhos, mas eu acertei numa caixa de sabão em pó. Porque não ficou parecendo uma caixa de um alimento. Ficou parecendo uma caixinha de sabão em pó. Superando isso, as frutas ficaram bonitas. Eu superei a caixa, né? Ainda bem que ela estava ali no cantinho. O pacotinho de cookies ficou uma gracinha. E aí eu vim com a mesma tonalidade que eu havia pintado, eu vou fazendo as sombras. Mas não é em toda a canetinha que eu consigo fazer isso. Eu percebi que em alguns tons escuros eu tento fazer a sombra e ele meio que mancha. Eu não entendi o porquê que isso acontece. Não sei se é a forma que eu tô pintando que acaba manchando, mas eu venho melhorando muito a pintura. Vocês estão vendo que eu deito bastante a minha mão
para a ponta ficar bem deitada e aí ela deslizar melhor. E eu coloco menos pressão também na canetinha, porque eu coloco todo o peso da minha mão mais pro lado e evito que a canetinha fique pesada e acabe manchando. Mas eu não sei o porquê que acontece com as tonalidades escuras. E não são todas, tá, gente? Eu tô falando que algumas tonalidades escuras acontece de eu tentar fazer a sombra e ela mancha a cor. Então, eu tô evitando em alguns tons, eu acho que um verde mais escuro que eu tenho, ele mancha bastante. Então, ele eu realmente pego a cor dele mais escura, ainda bem que eu tenho, né, para poder fazer a sombra. Eu não uso essa tonalidade aí no desenho. Na verdade, eu uso, mas não é em nenhum lugar que eu precise fazer sombra. E dá certo se eu não preciso fazer sombra, né? Gente, começou. Ali na prateleira de baixo, eu queria utilizar esses tons mais escuros, porque, como eu estava na prateleira de baixo, eu falei, vai menos iluminação, então faz sentido. Só que, olha para esse roxo. Eu queria usar roxo porque eu vejo que eu não uso muito roxo. Só que olha essa tonalidade. E eu ainda coloquei um laranja fluorescente praticamente. Olha a papagaiada que eu fiz. As latinhas eu pintei desse cinzinha, que vocês vão ver depois o que acontece. Existe um babado com esse cinza, porque eu achei que eu não tinha tons de cinza na minha cartela, porque eles estavam parecendo meio azul ou muito verde. Eu não sei se é devido a oxigenação a evaporação, não sei se porque eu falei oxigenação, mas a evaporação da cor do papel. Falei para vocês que eu tenho aquela cartelinha onde tinha testado as cores e a cartela ela tá modificando algumas cores, tanto que existe um tom bem clarinho aí de cinza que eu vou utilizar depois, que na verdade ele estava parecendo quase um branco no papel. E eu vi que ele estava assim perto dos cinzas, mas ele não parecia cinza. E eu resolvi arriscar mesmo assim, eu não testei antes, porque vocês sabem que eu vivo a vida perigosamente. Mas assim, ele já tinha tirado praticamente toda a pigmentação do papel. Eu não sei se a luz, se ficar exposto à luz, porque eu deixo os papéis, eu não guardo, eu deixo na minha bancada. Eu não sei se a exposição à luz normal que tá dentro de casa, né, essas luzes de LED, elas mexem com a cor das canetinhas, por estarem expostas, provavelmente, né? Eu não sei se acontece algum reagente químico nisso. Mas eu sei que achei esses cinzas, esses tons de cinza, mas o problema é a letra e os números eu meio que confundi. Não sei se no dia a minha dislexia estava atacada, mas eu sei que eu fui errando tudo. Comecei tudo certo, tudo lindo. Olha só, até fazendo o detalhamento ali das tampinhas. Eu queria que ficasse aquela textura de mesa, aquele padrão de meio que mesa de piquenique, sabe? Toalha de piquenique. Não ficou. Já alerto a vocês, spoiler, não fica. Eu não consigo fazer. Eu até tomo cuidado de utilizar a canetinha mais grossa para fazer umas listras e essa mais fininha para fazer as outras listras, para ver se as cores não começavam a se misturar e aí eles começavam a escorrer. Enfim, acabou que não deu certo porque eu não soube pintar. E talvez eu deveria ter feito quadrado, eles ficaram meio que losangos, porque eu fui fazendo meio que na diagonal as listras. Ai, paciência, né? Eu não testo as coisas antes e quero testar no desenho, olha o que dá. Vocês sabem, aqui é vida real. Eu testo, deu errado, paciência, aprendizado pro próximo. Eu tava vendo até um vídeo no TikTok e a menina falando assim, não, porque ela testou antes em um outro Bob Goods que não era um oficial e testou tudo que ela poderia fazer para pintar bonito no Bob Goods normal. Só que assim, é um momento de descontração, é um momento para ser leve.
não é pra gente falar, nossa, eu vou fazer perfeito, porque não vai sair tão perfeito se você não for um artista, se você não souber das técnicas e tudo mais. Claro, isso se você quiser, porque você quer ter aquilo ali de lembrança das coisas que você pode fazer, beleza, mas a intenção é você relaxar, passar um tempo pensando no seu hobby, né? Eu faço tudo assim porque eu não vou ficar planejando muito antes, porque eu gosto de ter a minha criatividade na hora. Deu errado, paciência. Na próxima você faz certo, na próxima você inventa outra coisa, igual vocês sabem. Todos os meus vídeos eu começo de algum jeito, termina de outro jeito totalmente diferente. Às vezes eu não quero fazer nenhuma textura, não quero continuar fazendo sombra e tudo mais. Aí, do nada, eu resolvo fazer igual o meu último vídeo. Se vocês não assistiram, vão lá assistir. Aproveitando que já comentei do meu último vídeo, se você está gostando, se inscreva no canal, curte, compartilha com quem goste, porque às vezes a gente gosta de assistir alguém fazendo e a gente pintar a mesma página que a pessoa. E comenta aqui embaixo como vocês pintam aí na casa de vocês. Se você é aquela pessoa que planeja, já deixa todas as canetinhas separadas que vai usar, já olha pro papel e já fala assim, não, é desse jeito que eu quero. Ou se vocês já fazem texturas antes para poder utilizar no desenho. Ou vocês fazem igual eu estou fazendo nesse desenho, decidindo tudo na hora e deixando a liberdade da sua criatividade fluir e o que deu, deu. Se não, você aprende pro próximo. Comenta aí como é que você faz, eu tô curiosa. Vocês também possuem um Bobbie Goods que não é o oficial para poder testar e depois no oficial vocês fazem todo bonito, todo cheio de detalhes e tudo mais? Como é que vocês fazem aí em casa? Bom, chegamos nos cinzas que eu achei que eu não tinha, mas na verdade eu tinha. E aí quando começa a minha confusão. Por quê? Eu tava pintando com um BG5, se eu não me engano, e aí eu confundi com o BG7, que é esse muito mais escuro. Eu comecei as latas certas, eu ia usar só a tonalidade, que é até a mesma tonalidade do carrinho, e acabei utilizando ele para as rodinhas. Eu não sei o porquê eu resolvi utilizar, na verdade eu não sei o porquê eu confundi. E aí comecei a utilizar o mais escuro. Eu achei, na verdade, que ele ia clarear mais, só que acabou não clareando. E aí eu fui tentar fazer uma sombra nas latinhas e quando eu percebi já era tarde demais, já tinha usado ele. Gente, eu fiquei numa raiva, porque o certo é esse que eu tô pintando agora, vocês estão vendo? Que ele é muito mais clarinho do que... Muito mais claro não, mas ele é mais claro, né? Quando ele seca, ele fica mais claro. Enfim, me arrependi pra caramba de ter feito essas escolhas. Na próxima, eu acredito que é porque eu deixo elas muito próximas para poder ir pintando um e não colocando de volta na caixinha. Ah, eu falei para vocês que eu consegui pegar o papelão e fazer as divisórias dentro da minha caixinha de canetinhas. Agora tá muito mais fácil de organizar. Eu não perco tanto tempo assim para achar as canetinhas. Gente, olha, muito melhor. Eu achei que ficou ótima. Apesar desse erro com a canetinha, ele ficou muito mais fácil de eu não errar, né? Ele melhorou muito essa questão. Não vou falar para vocês que tá ó perfeito, porque eu continuo errando. Eu não sei, gente, é o que eu falo para vocês. Às vezes minha dislexia bate e é isso que faz eu errar. Porque não é possível, tá tudo lá certinho, bonitinho, e do nada eu erro. Enfim, eu queria ter pintado de um tom mais claro, porque depois, no total, você viu que ficou muito escuro. As prateleiras, eu achei que ficou muito escuro, mas não dava para voltar mais atrás, já tinha começado. Se eu colocasse o muito claro ali nas prateleiras, ia ficar meio estranho. E eu achei que ficou sem profundidade também. E já tinha pintado as latinhas, que ficou meio que do mesmo tom. Na verdade, esse é um pouquinho mais azulado, se eu não me engano, do que as canetinhas, do que as latas ali. Ah, eu entrando em contradição, olha só. Essa cor eu gostei muito para fazer madeira. E ela é aquela cor que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Se vocês não assistiram, vão lá. Eu achava que era cor de corda. Só que eu não sei o porquê.
Eu falei, não, eu gosto dela para cor de madeira. E agora eu tô usando ela como cor de madeira e gostei. Porque eu não queria que a prateleira ficasse toda cinza. Então, eu comecei a enjoar. E como que eu ia mudar? Mudei aí. Coloquei uma pitada ali de uma coisa mais quente, de um tom mais amadeirado. E achei que até que ficou bom, né? Eu vou falar pra vocês, gente. Nesse desenho, eu resolvi pintar tudo primeiro, igual o último vídeo, que eu pintei tudo. E por último, eu fiz o detalhamento, que eu nem ia fazer no outro, né? Eu decidi de última hora fazer. E aí apostei nesse. Eu fui fazendo e fui vendo. Eu falei, não, eu acho que eu não vou colocar tantos detalhes nesse, porque eu tava gostando do jeito que tava ficando. É um viver assim, vivendo no simples, sabe? Com as cores mais básicas. Eu até gostei de algumas cores. Até cheguei a fazer alguns detalhes, algumas texturas. Por exemplo, a tampinha ali do condimento, que eu queria fazer igual uma toalha de piquenique, que não deu certo, mas eu tentei, juro. E sigo no meu caminho de tentar fazer uma textura de cesta, que é aquele meio que entrelaçamento. Gente, eu não achei em nenhum lugar essa textura de entrelaçamento. Eu queria muito aprender, porque não é possível. É listra. E vocês sabem que eu sei fazer listras. É a coisa mais fácil que eu sei fazer. Vocês sabem que eu tô me esforçando para aprender novas texturas. Só que esse eu não sei. Não sei. Eu até fiz ali e falei, vou tentar trabalhar com cores para ver se eu consigo fazer uma textura parecida com esse entrelace. Não deu certo. Vemos que não deu certo. Ali a cestinha também. Eu até comecei a fazer esses. Na verdade, ficou parecendo uns tijolinhos, né? Mas eu queria fazer um entrelaçamento, mas eu não sabia fazer. Abandonei. Aí eu fiz só aparecendo esses tijolinhos, sabe, essas cestinhas de mercado, assim, que tem aqueles desenhinhos. Ficou aí, né? Entreguei pra Deus. Mas ficou bonitinho, deu uma diferenciada nas coisas que estavam realmente bem chapadas, assim, não estavam com nenhum detalhamento específico. Só a questão das sombras que eu cheguei a fazer nas latinhas, vocês viram que deram errado, né? Comecei ali a fazer uma sombra, vi que a cor não ia secar e que estava errado, tive que pintar tudo de escuro, mas eu fiz com a mesma tonalidade, principalmente as caixinhas mais claras. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é aquelas garrafinhas que são verdes. Eu fiquei me lembrando, me recordando de um suco de uva que tem ele do vinho, do suco de uva escuro e tem ele da uva verde. E aí eu fiquei lembrando dele, por isso que eu pintei a tampinha de roxa. E me lembrou muito esse vinho tinto, que na verdade é muito delicioso, muito docinho. Vocês já provaram? Eu não sei o nome, mas tem vários, né? Tem várias marcas aí. É uma delícia esse suco. Agora, me deixem contar uma fofoca pra vocês. Quase que vocês não têm vídeo essa semana. Por quê? Fui agredida. Pois é, fui agredida. O nome da meliante é Maia, minha gatinha. Ela simplesmente surtou. Ela subiu na minha cama, pediu um carinho, como sempre. E eu fui e fiz o carinho nela. Ela se revoltou. Eu fiz um carinho na cabeça dela, ela se revoltou. Ela pegou o meu braço e mordeu. Eu olhei pra cara dele e falei: não. Na hora que eu fiz isso, o olho dela arregalou assim, ela veio com tudo, mordeu e arranhou todo o meu braço, a parte da mão e a parte do pulso, assim. Gente, que dor, que dor. Ficou só as pelinhas pra fora. Assim, ai, gente, que agonia. Que agonia. A minha mão tava horrível. Tanto que para esse vídeo, como eu tava sentindo um pouco de dor ainda nos lugares que ela tinha mordido, ficou bem sensível, ficou altinho, sabe? E esses gatos, eles têm uma unha muito afiada. A minha vive afiando aquela unha dela. Eu corto, mas não tem jeito, né? Eles afiam e continua muito afiada. E, gente, eu tava sentindo uma dor, uma dor. E eu não queria mostrar também a mão, tanto que eu corto bastante esse vídeo para poder não aparecer só meus dedinhos aí, as minhas unhas, que não foram comprometidas. Mas olha, eu vou contar para vocês. Quase que eu não apareci aqui por causa dessa mão, porque a minha mão tá horrenda e o meu braço também, todos horrendos. Quase que eu não vim aqui. Pois é.
Vamos fechar aspa nessa fofoca, que eu vou falar sobre essa cor desse cinza que eu tô pintando agora, que ele é bem clarinho. Gente, era esse cinza que eu falei pra vocês, que ele tinha oxidado no papel, e aí ele tava parecendo branco. E na verdade era esse cinza que eu queria utilizar em tudo, porque ele ia ficar muito mais leve no desenho no geral, né? Ai, gente, que tristeza que eu fiquei, que tristeza. De verdade. Eu juro que eu até pensei uma segunda vez e falei assim: nossa, eu vou cobrir tudo isso aqui de prata. Mas ia ficar muito feio. Certeza. Ainda bem que eu não fiz. Às vezes me dá esses surtos, mas eu prometo pra vocês, eu volto à real, em algumas vezes, eu volto à real, mas eu fiquei muito chateada porque não tinha ficado do jeito que eu queria, ficou muito escuro, eu não queria que o desenho tivesse essa ficasse tão escuro. Superando isso, eu tenho que dizer uma coisa, esse é o primeiro chão que eu faço que não fica tão marcado. Ele ficou super bonitinho, vocês viram? A pintura ficou super boa. Primeira vez que não tem tanta marcação no chão. Eu não sei se eu realmente estava pintando leve, se eu não dei tempo da canetinha secar. Estou realmente muito orgulhosa dessa pintura, desse chão que ficou parecendo que foi impresso. Ah, gente, olha, eu não sou muito de me gabar, mas essa pintura ficou realmente muito fofinha. Pois é. Também a única coisa. Por quê? Essa cachorrinha aí, gente, eu errei a cor dela. Eu fui pintar de um tom de marronzinho e confundi o marrom com o quê? Com cinza. Vocês vão ver a mágica que eu fiz. Acompanhe até o final. Eu fiquei injuriada. Não acreditava o que eu tinha feito. Ah, as botinhas dele, eu quis cada um de uma cor, vocês viram? Deixei tão coloridinho, ficou tão fofo. O ursinho, ele sempre sai mais bem pintado do que a protagonista. Eu não sei o que acontece, gente. A protagonista, ela não fica bem pintada. Eu juro que toda vez eu tento, eu fico planejando. Não, eu vou começar aqui, porque aí eu não paro aqui e não mancha. Não dá certo. Alguém me diz como é que eu faço para pintar a protagonista para ela não manchar? Eu fiquei muito chateada porque ela manchou de novo. Na verdade, ela não ficou manchada. Mas o bracinho dela ali ficou um pouquinho mais escuro que o restante da tonalidade. E dessa vez eu não quis fazer as manchinhas que eu estou fazendo ultimamente nos personagens. Olha só, gente. Primeiro eu falei cinza. Eu falei, não, ela vai ficar do cor do chão. Aí eu mudei para essa tonalidade. Vocês viram que eu até olho para ver se é a cor mesmo? Aí, depois que secou, que eu falei, nossa, pintei errado. Eu peguei a cor errada. Eu olho e falo, agora que já foi a perna, já era, né? Vou ter que continuar. E eu não sei por que ficou manchada, porque essa pintura dessa cachorrinha, eu pintei super bem, assim, super corrido, não dei tempo de secar, e ela não ficou tão boa a pintura, infelizmente. Não sei por que que isso aconteceu. Será que é a canetinha que mancha mais? Não sei. Olha só, a cachorra, eu comecei pintando ela de uma cor super legal, que eu gosto de pintar ela, talvez um pouquinho mais escura do que eu queria, mas eu tava com medo de acertar algum tom que eu já tinha pintado alguma coisa aí. E olha só, gente, olha só, comecei ali a manchar e eu voltei pra ver se eu corrigia, acabou que o bracinho dela ficou escuro demais, em compensação ao corpo. E ela ficou também meio manchadinha, né? Eu achei que eu não tinha ficado. Mas olhando, ela ficou assim. Ai, que tristeza. Quer dizer, a cachorrinha ali cinza não ficou tão ruim, mas não combinou com o todo. Então eu venho com o quê? Eu vim com um tom que na verdade era. Ele não era amarelo, ele era meio marrom, mas não era esse tom de marrom. Ele se tornou esse tom de marrom por causa da cor do fundo, que era cinza. Não ficou muito legal, porque ficou manchada, né? Ela ficou com meio granuladinho a tonalidade dela. Mas, ai, fiquei triste, fiquei. Eu vou confessar pra vocês que eu não queria que ficasse assim, mas eu também não queria deixar ela cinza, que é a mesma cor, que tá todo, praticamente o desenho inteiro da mesma cor. Ai, o gatinho ficou o mais bonito de todos, né? É, finalizamos aí esse desenho. Eu resolvi não fazer mais nenhuma técnica de textura, nem nada, porque eu achei que ficou bonito assim. É essa que vai ser o título do nosso vídeo, hein? Feliz no Simples, porque eu acho que é assim que ficou.
E aí, vamos marcar o cumprindo tarefas. E acabamos o nosso vídeo de hoje, gente. Muito obrigada e vejo vocês numa próxima. Um beijo e tchau!